E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha de História. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Era Vargas. A gente vai dar início a esse período que durou aí mais ou menos 15 anos, beleza? Então vamos nessa, moçada! Galera, de 1930 a 1945, Getúlio Vargas permaneceu no poder do país de maneira ininterrupta, ou seja, de maneira contínua, administrando o Brasil por meio de uma lógica de conciliação de classes e com fortíssimo apelo popular, certo? Moçadinha, o início do governo Vargas surge em uma conjuntura no qual o mundo acabou de vivenciar a agonia liberal, ilustrada pela crise de 29. Já na América Latina, começaram a emergir alguns governos com fortes características populistas, inclusive o próprio governo Vargas, certo? Portanto, galera, uma das principais características do governo Vargas é justamente esse forte intervencionismo estatal e o nacionalismo, beleza? Além disso, galera, Getúlio Vargas, dentro de uma onda populista que pairava aqui na América Latina, no início ali dos anos 30, desenvolve fortes características populistas no seu governo, beleza? Então a propaganda, junto com esse apelo popular, vai ser o carro-chefe do governo Vargas, beleza? Gente, com isso nós com certeza podemos afirmar, de modo cronológico, que o período do governo Vargas é de 1930 a 1945, de modo contínuo, e de 1951 a 1954, quando ele foi eleito, beleza? Mas isso é em outra conjuntura política. No entanto, galera, a Era Vargas foi tão marcante que permeou as ideias de inúmeros outros políticos, como por exemplo o João Goulart, que foi presidente até 1964. Portanto, galera, nós podemos dizer que mesmo morrendo em 64, Getúlio Vargas manteve um legado, deixou um legado, certo? Para vocês terem uma ideia, o presidente Fernando Henrique Cardoso, na década de 90, quando ele sancionou a Lei das Concessões em 1995, ele disse a seguinte frase: "É o fim da Era Vargas e a introdução da reengenharia do governo." Ou seja, quando a FHC diz essa frase, que a Era Vargas tinha chegado ao fim lá em 1995, ele está querendo dizer que a partir do governo dele, a FHC, ele vai dar continuidade ao projeto liberal que foi interrompido pelo Getúlio Vargas na década de 30, tudo bem? Mas como é que Getúlio Vargas chegou no poder? Para a gente entender como Getúlio Vargas chega ao poder, galera, a gente tem que lembrar da Revolução de 30. Bom, durante a segunda metade da década de 20, as oligarquias que mandavam no jogo político brasileiro estavam dispostas, ainda que de maneira bem tímida, a incorporar algumas outras elites excluídas a essa lógica política, como por exemplo os gaúchos e os nortistas, certo? É bom que a gente lembre que essa galera do Sul e do Norte sempre criticou esse monopólio político criado em torno de São Paulo e Minas Gerais, com a política do café com leite, beleza? Só que não foi apenas de fora dos domínios paulistas que surgiram críticas. Dentro de São Paulo mesmo, houve a criação do Partido Democrático, o PD, em 1926, que basicamente expressava as críticas ao conservadorismo do Partido Republicano Paulista, ali dentro de São Paulo ainda. Para você ter uma ideia de como esse contexto foi conturbado, o presidente Arthur Bernardes, do PRM, ou seja, do Partido Republicano Mineiro, que governou ali de 1922 a 1926, terminou seu mandato como presidente sob estado de sítio, ou seja, ilustrando aí uma questão bem problemática nesse contexto. Ainda nessa conjuntura, moçada, foi criado em 1924 o Departamento Estadual de Ordem Pública e Social de São Paulo, conhecido como DOPS. Bom, você já deve ter ouvido falar do DOPS. Ao longo da história do país, o DOPS passou por inúmeras alterações. Durante os primeiros anos depois de sua criação, tinha como objetivo principal assegurar a disciplina e a ordem política no país. Ou seja, a gente está falando aqui de um elemento, ou seja, do aparato repressivo, beleza? Muita gente acha que o DOPS foi uma criação do período militar, da ditadura militar brasileira, mas não, começou aqui um pouquinho antes da Era Vargas, certo? Mas olha só, moçada, logo após Arthur Bernardes, quem assume a presidência da República foi o paulista Washington Luiz. Ele chegou no poder basicamente disposto a recompor a estabilidade política e econômica e acalmar essas elites insatisfeitas, sem deixar de reprimir os movimentos sociais. Olha só, é no governo de Washington Luiz que a gente vai ver Getúlio Vargas participar do governo como ministro da Fazenda, beleza?
em uma tentativa justamente do Washington Luiz de acalmar os ânimos da elite gaúcha. Então ele concedeu um cargo de ministro para alguém de uma elite gaúcha para tentar deixar essa elite gaúcha mais calma, certo? Só que o Washington Luiz, no processo de indicação do seu sucessor ao cargo de presidente, cometeu um grande erro. Por quê? Ele indicou, ao invés de indicar um mineiro, porque a gente tem que lembrar que nós estamos no contexto da República do Café com Leite, né, no qual existia essa alternância de poder, certo? Mas o Washington Luiz, ele indicou outro candidato paulista, ao invés de apoiar um candidato mineiro. O resultado disso? O rompimento total do alicerce que sustentava a República Oligárquica, ou seja, o Acordo do Café com Leite. Beleza? Ah, professor, o que rolou depois disso? Bom, junto com os mineiros, os gaúchos, em setembro de 1929, sob a liderança de Getúlio Vargas e João Pessoa, formaram a Aliança Liberal para concorrer às eleições de 1930 contra o candidato indicado por Washington Luiz, que era o Júlio Prestes, certo? A Aliança Liberal fez uma campanha baseada em propostas reformistas, naturalmente dentro ali da ordem social vigente, com o tema do trabalho principalmente em pauta. Junto com uma lógica de moralidade política, a Aliança Liberal, mesmo assim, foi derrotada pela máquina política institucional do Partido Republicano Paulista. Portanto, Júlio Prestes saiu vitorioso das eleições de 30. Obviamente que os derrotados começaram a acusar o presidente eleito de fraudar as eleições. Além disso, a vitória de Júlio Prestes despertou a revolta de alguns tenentes que tinham voltado do exílio, certo? Lá por conta do movimento tenentista. Então, galera, nos quartéis, inclusive, se falava de uma terceira revolta, dando continuidade às revoltas de 1922 e 24, que o tenentismo promoveu, certo? Só que dessa vez, os tenentes contavam com o apoio das elites derrotadas, mineiras e gaúchas principalmente, certo? Então, eles têm um apoio político nesse contexto. Galera, para deixar as coisas ainda mais emocionantes, o governador da Paraíba, o João Pessoa, que tinha concorrido a ser vice de Getúlio Vargas, foi assassinado. Galera, mesmo esse crime não tendo relação nenhuma com política, a opinião pública paulista, que tinha suas críticas ao governo oligárquico, junto com membros da Aliança Liberal, aproveitaram para acusar o candidato eleito, Júlio Prestes, acusando ele de ter cometido esse assassinato, certo? Isso também foi usado para legitimar uma nova revolta contra o governo eleito. Então, galera, alguns grupos militares de Minas Gerais e Rio Grande do Sul começaram a se organizar para tomar o poder, né, tomar o governo federal. Então, moçada, a gente pode concluir que a derrota nas eleições de 30, junto com essa morte do João Pessoa, vão ser os estopins para se consolidar a Revolução de 30, certo? É claro que existe todo um questionamento sobre a definição de revolução ou se foi um golpe. Enfim, isso não cabe aqui na nossa aula. Mas olha só, para evitar uma guerra civil, uma junta militar, no dia 24 de outubro, acabou destituindo do cargo o presidente Washington Luiz. Além disso, essa junta militar tinha o objetivo de negociar com os rebeldes, mas isso não foi possível. Foi no dia 31 de outubro, na condição de líder da Revolução de 30, que Vargas chega ao Rio de Janeiro, onde foi aclamado pela multidão e apoiado pelos tenentes, que enfim chegaram ao poder. Em 3 de novembro, ele foi empossado como chefe do governo provisório. Então finalizamos aqui essa introdução, essa parte que fala da Revolução de 30, e agora a gente entra no governo provisório da Era Vargas. Bom, galera, então, após a tomada de poder, o grupo que se consolidava ali no poder por meio da mediação de Vargas como líder era muito dividido. De modo geral, se todos acreditavam que era necessário construir um novo poder central na política nacional, todos divergiam em relação aos caminhos para isso, beleza? O que unia toda essa galera era a luta para isolar o Partido Republicano Paulista. E claro que essa definitivamente não era uma tarefa fácil. A gente tem que lembrar que São Paulo estava envolvido nas questões operárias, muito importante para os rumos da política brasileira, e além disso, era de São Paulo que provinha boa parte da produção de café, naquele contexto, o principal produto de exportação da economia brasileira. Então, galera, mesmo querendo isolar o Partido Republicano Paulista,
Getúlio Vargas precisava manter o Partido Republicano perto, porque basicamente, economicamente e socialmente dependia de São Paulo, certo? Galera, e falando em economia, Vargas assumiu o governo diante de uma enorme instabilidade econômica, causada principalmente pela crise de 29, fazendo Getúlio Vargas tomar algumas decisões radicais e tentar estabilizar essa economia. Por exemplo, a queima dos estoques de café que estavam sob a guarda do governo. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Mas por que queimar o café? Bom, de modo geral, para tentar conter a desvalorização que o produto sofria, principalmente por conta da crise de 29. O governo comprou milhares de sacas de café dos cafeicultores, contrariando inclusive as elites urbanas que apoiaram a tomada de poder de Vargas. Beleza, o governo comprou um monte de café, mas o que fazer com todo esse café? Queimar. Algumas estimativas, galera, apontam que entre 1930 e 1939, cerca de 80 milhões de sacas de café foram queimadas. Vamos lembrar, galera, nesse contexto a economia brasileira era totalmente dependente do café, já que o Brasil comprava quase todos os outros produtos manufaturados de fora e produzia muito poucos alimentos, certo? Uma vez que os grandes latifúndios eram voltados principalmente para a agroexportação do café, beleza? A saída para a crise seria modificar de maneira abrupta as estruturas sociais e econômicas, mas isso definitivamente não estava nos planos dos, entre aspas, revolucionários de 30, que apenas queriam uma reforminha política e não uma reformulação social completa. Bom, galera, em meio a essa crise econômica, a gente tem que lembrar de personagens que não participaram diretamente da derrubada da República Velha, mas que são importantes nessa conjuntura política e social que o país vive. A gente está falando aqui dos operários. Principalmente em São Paulo, o movimento operário ligados ideologicamente ao anarcossindicalismo ou ao comunismo era um fator de extrema tensão social. Não por acaso, Getúlio Vargas, ainda nesse período provisório de governo, vai criar o Ministério do Trabalho em 1931, justamente para poder regular essa relação com os sindicatos, certo? Ainda em São Paulo, galera, com a aproximação entre operários e tenentes, vai surgir o Partido Popular Paulista, o PPP, que mesmo estando longe de ideologias comunistas ou anarquistas, fazia com que a elite de São Paulo perdesse o sono só de pensar na possibilidade de um partido de massas ligado aos tenentes. Beleza? Bom, galera, as elites de São Paulo, mesmo sem participar do poder central, ainda tinham muitos poderes regionais. E essa elite, descontente com o governo de Vargas, o acusa de promover uma ditadura usurpadora do poder, por meio de um governo provisório. Aí nós temos o cenário perfeito para uma nova guerra civil. E é nesse contexto que em 1932 vai rolar a Revolução Constitucionalista, protagonizada pela elite paulista, certo? Então olha só, o inconformismo desses grupos paulistas com a perda dos privilégios políticos, sociais e financeiros por conta da Revolução de 30 foi um dos principais motivos para essa reação paulista contra o governo provisório de Vargas. De modo geral, moçada, a oligarquia paulista, sob o discurso de retorno da normalidade democrática, reivindicava eleições gerais, já que não considerava o governo de Vargas legítimo. Além disso, novas eleições significariam uma nova chance de reestabelecer o poder das elites oligárquicas paulistas. Nesse sentido, galera, por parte dos paulistas, houve um certo apelo popular, fazendo com que grande parte da classe média apoiasse esse movimento. Os confrontos tiveram início em 9 de julho de 1932, quando algumas tropas paulistas da Força Pública Estadual e tropas do Exército leais ao governo estadual de São Paulo rumaram para o local do combate. Eles iriam lutar contra as tropas do governo federal que estavam apoiando Getúlio Vargas, certo? Bom, galera, e as tropas de São Paulo combateram as tropas federais por quase 3 meses. Sem muitas condições de vitória, o general Bertoldo Klinger negociou separadamente a paz, contrariando inclusive a opinião pública paulista. Assim, com a derrota, os paulistas foram obrigados a negociar com Getúlio Vargas, que a essa altura do campeonato já traçava os caminhos para sua consolidação de poder. O que é importante a gente entender nessa conjuntura, galera, é que não estava definitivamente nos planos de Vargas deixar o poder tão cedo. Mas por isso ele sabia que precisava institucionalizar e legitimar o quanto antes o seu poder,
para evitar que novas críticas como, por exemplo, o usurpador ilegítimo voltassem. A revolta paulista, mesmo tendo sido derrotada, fez com que Getúlio Vargas agilizasse a convocação de uma Assembleia Constituinte. Afinal, o país ainda estava sendo governado sem uma carta constitucional. E criar a Constituição nesse contexto era fundamental para Getúlio Vargas legitimar o seu poder. Bom, moçada, como se não bastasse essa agitação política dentro do Brasil, o Brasil também estava se viu dividido pelas agitações globais, principalmente em um momento de efervescência ideológica, onde de um lado nós temos a extrema-direita fascista e do outro a extrema-esquerda comunista. Tudo bem? Então, galera, para a criação da Assembleia Constituinte, Vargas tinha que levar em conta 4 tendências político-ideológicas que se mostravam presentes nas eleições para a composição da Assembleia Constituinte. A primeira delas, basicamente, era o autoritarismo cientificista, que era composta, basicamente, por políticos civis, militares e intelectuais que defendiam um Estado forte, burocratizado e interventor. Pelos liberais, esse grupo, galera, reunia muitas lideranças oligárquicas tradicionais, com adesão de grande parte da classe média urbana e dos profissionais liberais. Para essa galera, os valores liberais deveriam nortear a sociedade. Ou seja, moçada, livre iniciativa na economia, direito inviolável de propriedade privada, liberdade de expressão, liberdade individual eram as bases da ideologia dessa galera. No entanto, moçada, a lógica política deveria ser um clube fechado para as oligarquias poderosas, deixando as massas longe do jogo político, beleza? Outro grupo muito forte eram os esquerdismos, tanto reformistas quanto revolucionários. Nós vamos ter também nesse contexto, galera, o grupo fascista, né? O principal grupo fascista brasileiro, mas não era o único, foi a Ação Integralista Brasileira, que foi criada ali em 1932. O integralismo, moçada, basicamente vai ser criado por meio da figura de Plínio Salgado, Miguel Reale e Gustavo Barroso, a partir do modelo paramilitar inspirado nos partidos fascistas europeus. A ideologia integralista, galera, misturava nacionalismo, civismo, corporativismo e catolicismo ultraconservador. O movimento integralista também era autoritário, mas diferente de outra corrente autoritária, os fascistas defendiam a organização civil de massas para mobilizar politicamente a sociedade, sob o comando de um chefe personalista. E sabe em quem que esses caras se inspiravam? No Adolf Hitler e no Mussolini. Exatamente. Moçada, acredito que ficou evidente que a formação da Assembleia Constituinte não foi algo simples, tendo em vista a ebulição social que ocorria no país nesse contexto. Sob esse clima, galera, foi promulgada a terceira Constituição do Brasil, a segunda Constituição Republicana. E quais eram as características dessa nova Carta Constitucional? De modo geral, nós tínhamos forte nacionalismo, presença forte do Estado, instituições de ensino primário obrigatórias e públicas. O governo Vargas instituiu medidas referentes ao trabalho, como, por exemplo, jornada limitada a 8 horas, descanso semanal entre essas semanas, certo? A criação da justiça eleitoral, voto feminino e o voto secreto, beleza? Não estamos falando aqui ainda de voto universal, isso vai demorar um pouquinho. Moçada, além disso, a Constituição previa que os presidentes fossem eleitos diretamente, ou seja, seria o povo que votaria nele. Contudo, o primeiro presidente após a formação da nova Constituição deveria ser eleito indiretamente pelo Congresso Nacional e não pelo voto direto, ou seja, não pelo voto do povo. Te dou uma chance para você adivinhar quem que foi eleito em 1934. Exatamente. Getúlio Vargas foi reeleito para mais 4 aninhos de mandato de muita emoção e aventura, certo? A partir disso, moçada, entramos definitivamente no governo constitucional de Vargas, mas isso é assunto para um próximo vídeo, beleza? Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, fique à vontade para mandar uma mensagem. Eu fico por aqui, um beijo no coração de vocês e tchau, até o próximo vídeo.